Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vou falar rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, gente, sobre o caso que aconteceu aí quase uma semana atrás, do homem que acabou provocando o desencarne dele e dos 2 filhos por causa de uma traição. Eu fiquei bastante triste, né, porque são crianças inocentes, não tinha nada a ver com a história, nada, tá? E eu falo assim que a gente não pode julgar as pessoas, parece que estão julgando a mulher, estão querendo até pegar ela por aí e provocar também o desencarne dela, falar assim melhor. E depois eu vi umas reportagens onde ela já estava separada dele, que já estava até com a guarda das crianças compartilhada já, e nesse dia ele estava com as crianças. Então, às vezes nós temos que tomar muito cuidado ao julgar as pessoas. Isso é um exemplo que a gente não pode julgar. Por quê? A gente, no ver, né, no que apareceu lá, ela estava traindo ele. Só que eu não sei, gente, é reportagem. Eu não sei se isso confere ou não, mas disseram que está no papel lá, guarda compartilhada, tudo, estava tudo certo isso aí. E ele não se conformava com a separação e resolveu fazer isso, né? Na verdade, não sabemos da verdade. O importante é não julgar, porque a gente não sabe, né? De repente nós julgamos errado, porque nós não conhecemos a verdade e não conhecemos o coração da pessoa. Nós temos que entregar na mão de Deus. Agora, a tristeza no coração dessas 2 crianças, que elas sofreram, a dor que elas passaram, né? Quase que ainda sobrevive, mas acabou falecendo. Isso mexeu também muito com a gente, né? Não paro de pensar nisso, não paro de pensar em outro caso de outra criança. E no outro dia, outro caso, eu pensei, meu Deus do céu, é todos os dias. Todos os dias, são várias, é criança parecida, é tragédia, é tanta coisa, sabe? E a gente só tem que orar. Temos que colocar nosso joelho no chão e pedir a proteção de Deus o mais rápido possível, né? Para as pessoas que amamos, para as pessoas que precisam de oração, orar por aqueles que nos desejam mal, tá? Aqueles que nos desejam mal, que estão provocando pessoas para ficar com raiva da gente, essas pessoas precisam de oração, porque elas são pessoas vazias, pessoas que sofrem, que não são felizes e que querem que as outras também fiquem assim. Vamos orar para que Deus coloque amor no coração delas, né? Para que não venha fazer o mal ao próximo. Eu acho que isso é muito importante. Desculpa estar falando aqui, mas a gente precisa falar sobre isso. Se a pessoa não quiser ouvir, pode pular, tá bom? Mas precisamos estar deixando o alerta, né? Também sobre o alerta que eu venho deixando nos meus vídeos, sobre cuidar das nossas crianças, sempre, tá? Nós estamos aqui, gente, para fazer uma investigação do que aconteceu aqui nessa casa. E a gente ficou sabendo do relato, né? Porque a mulher que estava presa dentro de casa não é nessa casa, é na casa vizinha que essa mulher ficava presa. Aqui são casas alugadas, são dentro da cidade, um bairro assim mais afastado, mas é dentro da cidade, e que o homem fez casas para alugar, né? Então alugava todas as casas. E essa daqui não está sendo alugada devido ao que aconteceu aqui, que ele falou para nós, do que aconteceu aqui, e que as pessoas têm medo porque diz que a casa é assombrada. Ele falou, não sei mais o que fazer, né? Porque só tem aquela casa, ninguém quer alugar a casa porque a casa é assombrada, o povo falando que é assombrada. Eu já tinha reformado ela, depois quebrou tudo, acabou com tudo e tá lá. Nem vou reformar mais, porque não compensa, ninguém quer morar na casa. E a mulher que morava vizinha aqui, o marido dela mantinha ela dentro de um quarto. Ele não sabia disso, né? Porque ele alugava a casa, mas ele não vinha aqui, ele só vinha para receber, né? Não era pela imobiliária, ele sempre alugava para as pessoas virem receber. E o homem que morava aqui do lado, que era marido dessa mulher que ela ficava presa dentro de casa, uma pessoa maravilhosa, todos os vizinhos gostavam dele. E ele falava assim que a mulher dele era doente e que ele cuidava dela, tinha que trabalhar, vir cuidar dela, fazia comidinha para ela e tudo, mas na verdade ela fazia tudo dentro de casa, ela só não podia sair de dentro de casa.
Ela trancada dentro de casa. E ele começou a fazer umas coisas com ela, porque ele era enfermeiro, né? E ele chegava em casa, ele estava deixando ela fraca, porque ele tirava o sangue, o vermelho dela, né? Falar assim para não dar problema, numa seringa, e ele tomava isso, tá? Ele tirava dela e tomava. Era uma coisa muito estranha e mantinha ela fechada. E ela sentia fraqueza, muita fraqueza, devido a ele ficar tirando. Todo dia ele tirava um pouco e tomava. Gente, eu nunca vi falar isso na minha vida, né? Mas tanta coisa acontecendo que a gente não sabe nem o que dizer, né? Das coisas que estão acontecendo, né? Que fazem com crianças. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque dói demais. É indefeso e... Pois essa mulher adulta, ela não conseguia se livrar desse homem. Ela ficava mais deitada, ele chegava, às vezes brigava com ela ainda, porque ela não tinha feito comida, e ela sentia muita fraqueza. Porque ele, quando ela se casou com ele, disse que ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada, estava fazendo curso ainda, né? E, nossa, moraram em outra casa, era tudo bem. Quando chegaram nessa casa, ele começou a trabalhar mesmo, firme, ele começou com umas coisas estranhas, não queria que ela saísse de casa. Depois pediu para tirar, né, o vermelho dela da veia, e ela achou estranho, aí ele falou assim que era para ela tomar, ela falou, eu não vou tomar isso, ele pegou ela e tomava. E ele começou a se acostumar com isso, entendeu? De chegar e fazer isso. E ela se sentia muito fraca com isso. E ele falava que ninguém podia ver ela, porque ela era uma pessoa especial para ele, tá? Era uma pessoa que mantinha a vida dele, então ele precisava dela. Ele não conseguia viver sem ela. E ela sentia uma fraqueza muito grande. E ele começou, por ele ser um homem, né, bem reconhecido pelo povo, os vizinhos, que era uma pessoa boa, tinha uma vizinha que ela morava sozinha, ela e 2 filhos, né, ela era separada. E ele começou a ter um caso com essa vizinha, que morava nessa casa aqui. Ela morava nessa casa aqui. E começou a ter um caso com essa mulher, e escondido. Ele chegava, vinha para casa dela, e essa mulher achou normal ter um caso com ele, mesmo sabendo que a esposa dele está do lado, mas ele falou que a esposa dele era doente. A esposa dele era doente e ele cuidava dela. Eles não conseguiam ver a esposa dele. E quando ele mostrava para alguém, que nele mostrou para a vizinha, ele chegou na porta do quarto, mostrou, ela estava dormindo na cama, falou, tá vendo? Falei para você que ela é doente, né? Ele aplicava as coisas para ela dormir, ela dormia e ele mostrava para ela, ó, tá dormindo, eu que cuido, eu que troco ela, então eu só cuido dela, né? Porque eu tenho que honrar o meu papel de marido, mas eu não tenho nada mais com ela porque ela é uma pessoa doente. Então acabou tendo um caso com essa vizinha aqui. Só que eu não sei como que era, que nem o dono falou para nós, que essa vizinha que estava tendo um caso com ele, o povo começou a desconfiar que eles estavam tendo um caso aí, né? Ninguém se metia, né? Sabia que a mulher dele era doente. E na verdade a mulher não era doente, ela era fraca, ele aplicava as coisas para ela dormir, tirava, né, o vermelho dela para ele tomar. E ela estava se sentindo muito fraca mesmo. E ele, essa mulher que era separada do marido e que ele estava tendo um caso, essa mulher, o marido dela começou a vir aqui. Só que o marido dela não sabia que ele estava tendo um caso aí, ela estava tendo um caso com o vizinho, né? Começou a vir aqui. E essa mulher ainda gostava do marido dela, né? Ele que largou ela, mas ele resolveu que estava querendo voltar. E ele pedia para ela, não deixa ele voltar, não, eu amo você, eu quero você, não deixa ele voltar. E ela falou assim que ele queria muito voltar e que ela queria terminar com ele. Ela falou assim, é melhor você cuidar da sua esposa e meu marido vai voltar para cá, né? E vai voltar a morar comigo, ele é pai dos meus filhos, é melhor. E ele não aceitou. Ele, infelizmente, né? Ele veio à noite, chegou do trabalho, disse que veio aqui na madrugada já. Disse que eram umas 5 horas da manhã. Ele bateu na porta, ela atendeu e ele falou que queria ficar com ela. Ela falou que não podia porque o marido dela ia vir, não sabe que hora que ia chegar. E ela não queria mais nada com ele. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu pelo menos te abraçar pela última vez, não sei o que. Abraçou ela, arrastou ela para dentro do quarto e provocou o desencarne dela, deixou ela aqui. Encostou a porta e foi para casa dele.
normal. Ninguém viu o que tinha acontecido. Até ninguém tinha visto, né? Mas sempre tem alguém que vê, né? Achou estranho, né? Os que já estavam desconfiados, né? Porque estava sabendo que estava tendo um caso com ela, viu quando ele entrou e logo saiu. E era um senhor de idade, ele costumava acordar de madrugada e ficar caminhando por aqui. Mas normal, né? Porque ele fazia isso mesmo, ele vinha aqui, ia para casa dele. Só que daí o menino dela acordou, veio no quarto da mãe, chegou aqui e encontrou a mãe naquela situação, tá? Né, o chão todo vermelho, ficou desesperado, saiu gritando os vizinhos, ele fingiu que não ouviu, ficou dentro da casa dele, saiu gritando os vizinhos, e os vizinhos veio, né, e já chamaram a autoridade. Depois chegou o ex-marido dela, que vinha morar com ela, ele se achou que era ele, começaram a acusar ele, que ele falou que ia voltar e de repente aconteceu isso, não sei o que. Aí esse senhor chamou a polícia e falou assim, ó, quem eu vi entrando, e escutei até um grito dela, que eu achei que era outra coisa, o grito dela, disse que esse senhor falou, é o vizinho, ele tem um caso com ela, nós sabemos disso, eu sei porque ele entra e sai lá a hora que quer, não é só eu que sei, mas eu vi quando ele entrou e quando ele saiu, foi muito rápido, né? Eles costumam entrar, ficar 2, 3 horas e sair, mas ele entrou, demorou mais ou menos uns 20 minutos só, eu acho que nem isso ele falou, e saiu. E depois o filho dela, quando acabou de amanhecer o dia que o filho dela veio aqui e saiu gritando, e diz ele que desconfiou dele, né? E a polícia bateu na porta dele, perguntou se ele tinha visto alguma coisa, ele falou que não, que ele tinha chegado do serviço e foi dormir. Aí perguntou para ele, você não foi lá na casa dela? Ele falou, não, eu vim para minha casa, por que eu ia lá? Né? Eu vim direto para minha casa. Aí o polícia já viu que ele estava mentindo, por quê? O senhor tinha visto ele entrar e sair. E aí foram investigar certinho e acabaram descobrindo que foi ele. E no final ele confessou que foi ele. E ele foi preso. Quando ele foi preso, a polícia veio para ajudar aí a esposa, porque a esposa é doente. Chegaram lá, realmente ela estava na cama, né? Estava dormindo. E eles pediram que os vizinhos olhassem até ela acordar, para ver o que ela tem. Tinha que descobrir o que ela tinha, para ver quem ia cuidar dela. Descobrir quem eram os familiares dela, porque ninguém sabia de nada. E ela acordou, e quando ela viu que tinha outra pessoa no quarto, que era a vizinha, né? Ela ficou muito feliz, ela pediu ajuda, ela falou, me ajuda. E daí ela perguntou, né, para ela o que ela tinha. E ela falou, me tira daqui urgente, porque logo meu marido chega. E aí ela disse, o que ele faz com você então? Ela falou que mantinha ela presa, mas que ela estava muito fraca, ela não conseguia levantar, me tira daqui. Daí eles pegou e falou, não, ele não vai chegar, porque ele foi preso pelo assassino da vizinha. Ela nem sabia que ele tinha um caso com a vizinha, ela não sabia, né, que morava aqui do lado. Ela morava aqui do lado e a vizinha morava aqui. E ele contou a verdade, que ele estava apaixonado pela vizinha, por isso que ele fez isso com ela, ficou nervoso porque ela queria voltar para o marido dela e que a mulher dele era doente, né? E ele não tinha mais nada com a mulher, mas na verdade ele tinha sim, tá? Ele fazia coisas horríveis com ela. Ela contou que ele chupava o vermelho dela, tá? Vou falar o vermelho para vocês entenderem. Diz que muitas das vezes ele furava ela e não era só na seringa, mas sim ele gostava de colocar a boca onde ele machucava e ele chupava para tirar o vermelho dela. E era muito estranho, ela falou, ele chupava o meu sangue, tá? Gente, isso é muito estranho, ele gostava de fazer isso, não só bebia na seringa, mas como também, né? E eu fiquei muito indignada com isso, porque assim, o que uma pessoa dessa passa pela cabeça dela? E a vizinha tendo um caso, achando que ele era um bom homem, um marido maravilhoso, e ele acabou fazendo isso com ela, e só não fez com a esposa dele, porque ele fez isso com ela primeiro e estava mantendo ela daquele jeito, doente, e ela contou toda a verdade. Ela era mantida presa ali, eles levou ela para o hospital, ela teve que tomar sangue, ela teve que... Acabei falando o nome, oh meu Deus. Depois você corta, né amor? Aí teve que fazer tratamento, ela estava com anemia, tava feia, sabe, assim, ela tomou vitamina, tomou soro, tomou tudo, voltou a ser, assim, uma pessoa normal, contou para todo mundo o que acontecia com ela, ninguém imaginava
que isso tudo acontecia com ela, tá? Os vizinhos não imaginavam que isso acontecia com ela. Agora vocês param para ver. É uma coisa estranha, né? Ele não deixar ninguém visitar a mulher, falar que a mulher era doente. Assim, não sei como que as pessoas não perceberam. Mas esse senhor, que era um senhor de idade, uma pessoa mais esperta, já estava de olho nele, né? E se não fosse esse senhor, eles estavam acusando quem? O ex-marido dela, que queria voltar para ela, que separou dela por causa de outra mulher, viu que a outra mulher não era o que ele esperava também, sofreu com a outra mulher e resolveu que a mulher da vida dele era a atual esposa. Mas quando ele voltou, né, que ele queria voltar, aconteceu aí essa tragédia, infelizmente, né? E como o dono aqui fala que aqui é assombrado, né? Era o pai dele até que cuidava daqui. Ele falou assim, eu cuido agora, né? Porque tomei a frente do meu pai. E eu não sei entender, assim, por que as pessoas têm tanto medo, né? De assombração. Porque ele falou que ele não tem medo. Eu falei, mas você já viu? Ele falou, não. Eu falei, talvez seja isso. Quem vê, né? A gente leva o susto. Por exemplo, eu já vi, né? Eu posso testemunhar que eu já vi. Tanto é que o dia que a minha mãe faleceu, ela apareceu para mim. Eu era pequena, eu nunca esqueci disso. Ela estava no hospital e quando eu vi, né, aquela mulher de branco na minha frente, que eu saí correndo e chorando, meu pai disse, pode ser sua mãe. E ele foi buscar notícia dela e ela tinha acabado de falecer. Então, e não é a primeira pessoa, tá? Se eu for contar para vocês aqui minha vida, o que eu já vi, o que eu já presenciei, né? Então, eu sei que existe o sobrenatural. E a gente sabe que quando tem espírito assim precisa de ajuda. E quando nós ficamos sabendo, a gente vem ajudar, tá bom? Nós vamos passar o K2 agora. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para vocês. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Que Deus os abençoe. Deixa eu ligar o K2, né? Aí nós vamos passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Mora gente aqui em volta, tá, gente? Já sabe que nós estamos aqui, já avisamos que a gente está aqui fazendo investigação, tá? E que é, né, até o proprietário mesmo, então não tem problema. Se tiver presença, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Deu sinal. Tem presença de espírito, gente. Vamos iniciar? Pegar os aparelhos e já oferecer ajuda. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Quero. Voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, por favor, para a gente se comunicar? Josi. É Josi seu nome? Você pode confirmar para mim? Sim. Ah, tá, então estou certa, né? Ô Josi, você é a mulher que faleceu aqui, nesse quarto? Aí o vizinho provocou seu desencarne, onde você tinha um caso com ele. Se você é o espírito dessa mulher? Sou o espírito da mulher. E perguntar para você, Josi, que muita gente fala que você assombra o lugar, que você aparece aqui, né? Você aparece por quê, Josi?
Ajuda. Você quer ajuda para sair daqui? Você pode dizer para mim qual foi o ano que você desencarnou? Se você lembrar, é claro. Por favor. Mas 2010. É isso mesmo? Eu entendi certo, Jússi? 2010? É. Josi, falaram para nós que você tinha um caso com um vizinho, que ele tinha a esposa doente, você era uma mulher separada, tinha seus filhos, era uma mulher separada. E você tinha um caso com o vizinho que ele dizia que a esposa dele era doente, que ele não tinha mais nada com a esposa. Isso confere, é verdade? sim. Sim. Então, você realmente teve o caso com esse vizinho. E você chegou a ver a esposa dele? Assim, doente, ele chegou a mostrar para você? Porque falaram para nós que ele chegou a mostrar para você. Pessoas que conheciam aí o caso de vocês, a sua amiga, falou que você viu ela deitada numa cama, estava bem amarela, tá? Doente. É verdade? Isso confere? Então é verdade, né? Então confere aí certinho. Então que foi o que falou para nós. E você achava assim que você poderia ter um caso normal com ele, porque estava com a esposa doente, ele não tinha mais nada com a esposa, que isso era mentira, Josi. A esposa dele estava sendo mantida presa, tá? E aonde ali ele fazia coisas horríveis com ela. Demonstrou para você um homem muito bom e ele veio aqui e provocou seu desencarne. Por que motivo ele fez isso com você, Josi? Ciúmes. Ciúmes de quem? Do seu ex-marido? Entendi. Foi o que passaram mesmo para nós, que era ciúme do seu ex-marido. O seu ex-marido, ele estava voltando para você, ele queria voltar. No caso, Josi, esse homem que você estava, né, se relacionando com ele, que provocou seu desencarne, você gostava dele? Era amor o que você sentia por esse homem? Não. Não. Mas você gostava dele? Sim. Sim, entendi. Você gostava dele, mas não amava ele. Porque quando o seu marido pediu para voltar, você aceitou que seu marido voltasse para casa, que ele se separou de você porque ele gostava de outra pessoa. Ele foi morar com essa outra pessoa. É verdade isso? É. Ah, entendi. Só que daí parece que ele não vivia muito bem com essa mulher. Ele começou a perceber que ele queria a esposa e os filhos de volta. E você aceitou ele de volta. Então, você ainda amava o seu marido. Sim. Sim, você amava ele, né? E só que quando ele estava para voltar, então, ele sentiu ciúmes do seu ex-marido e entrou aqui dizendo que ia te dar um abraço, né? De despedida. Ele mesmo falou isso. Que quando ele confessou que era ele, que não tinha mais saída, já tinha provado que era ele falou que ia dar um abraço em você de despedida e chegou aqui e provocou aí o seu desencarne. Você confiou nele, né? Foi isso que aconteceu mesmo?
Foi. Então foi isso que aconteceu. Então isso né? É verdade. E quando ele estava fazendo isso com você, provocando aí seu desencarne, nesse momento você consegue lembrar o que você pensou, né? Você tentou gritar, porque o senhor que estava lá, ele disse que escutou só um grito e não era um grito muito alto. Você tentou gritar? Gritei. Mas aí ele deve ter, sei lá, tampado a sua boca ou não deu tempo de mais nada, né? E você não conseguiu aí pedir realmente ajuda, né? Eu sinto muito, viu, Josi? Sinto muito mesmo, né? E apesar de você ter ficado com ele, gostando dele, mas não amando, porque você amava seu marido, né? Foi seu marido que separou de você. Por isso que você aceitou ele de volta. E ele, com ciúmes, fez isso com você. Eu só tenho que dizer isso, né? Que eu sinto muito. Não tem como voltar o tempo atrás, né? Mas estou aqui para ajudar você a sair desse local, né? Não ficar mais aqui presa nesse local e aparecendo para as pessoas porque quer ajuda. As pessoas têm medo, né? Acaba não conseguindo ajuda. Mas hoje é o dia de você sair daqui. Você consegue perdoar o que esse homem fez com você? Eu. Sim, você, tá? Mas perdoar de coração, porque assim, a justiça foi feita, ele foi preso, né? Claro que não devolve sua vida de volta, mas sabe lá o que ele tem que passar, ou está passando, já não sabemos, nem se está vivo. Então, perdoa ele, para que você possa seguir em paz. Você perdoa? Sim. Sim, que bom, fico muito feliz, tá? De você conseguir aí perdoar ele. E também pedir perdão. Para Deus. Se arrepender das coisas que você fez, que não era certo, né? Se arrepende? Sim. Sim. Fico feliz. Você consegue ver o anjo, a mentora, ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora que está aqui ao nosso lado. Você consegue ver? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Você vai seguir o seu caminho em paz agora, tá bom? Nós vamos deixar para você uma água e uma vela. A água significa pureza, que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar? Sim. Sim. Então, segue o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Nós que agradecemos. Segue seu caminho, Josi. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Josi, né? Muito triste o que aconteceu com ela, deixou os filhos dela, ainda bem que tinha o pai para cuidar dos filhos. Mas a gente conseguiu ajudar ela e isso é muito importante, porque ficar aqui é sofrer. Vamos orar por ela? Vamos ajudar ela em oração? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Josi, ainda tem presença de espírito aqui?
Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se a Josi conseguiu aí fazer a passagem, mentora? Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.